Bom, vamos agora estudar o princípio da proibição do bis in idem. É mais um princípio que norteia o direito penal. O princípio da proibição do bis in idem trabalha com a seguinte ideia de que ninguém deve ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Uma mesma circunstância não pode ser considerada duas vezes em prejuízo do mesmo agente, do mesmo sujeito ativo, de modo que o princípio da proibição do bis in idem deve ser analisado sob o ponto de vista tanto do crime quanto da aplicação da pena. O que significa dizer da aplicação da pena? Significa dizer o seguinte, que se a circunstância já é uma elementar do crime, ou seja, se aquela circunstância já compõe o próprio tipo penal, ela não pode ser valorada negativamente para agravar a pena. Por exemplo, o infanticídio. Eu não posso utilizar a agravante genérica de descendente ou criança para agravar o crime de infanticídio. Porque o fato de ser descendente e criança já é elementar do crime de infanticídio, que é aquela... O que é o crime de infanticídio? Quando a mãe, logo após o parto, né, sob o estado puerperal, mata o próprio filho. Então, já é considerado como uma elementar do crime. Isso não pode ser valorado duas vezes, sob pena de infringir o princípio da proibição do bis in idem. Um segundo exemplo, se existe uma condenação definitiva, essa condenação definitiva não pode ser utilizada para agravar a pena como reincidente, né? E considerar ao mesmo tempo como uma circunstância judicial desfavorável lá do artigo 59 do Código Penal, ou seja, e considerar como maus antecedentes. Então, o passado daquela pessoa, o fato de ele ter sido processado, condenado, cumprido pena lá no passado, isso não pode ser utilizado, né, para servir como maus antecedentes, que é uma circunstância judicial desfavorável do artigo 59 do Código Penal, e também não pode servir como uma circunstância agravante, que é utilizado na segunda fase da dosimetria da pena, segundo o critério trifásico de Nelson-Hungria, previsto no artigo 68 do Código Penal. Agora, se existirem duas ou mais condenações transitadas em julgados, ou seja, definitivas, aí sim eu posso pegar uma para considerar como agravante e a outra para considerar como maus antecedentes. O princípio da proibição, da vedação do bis in idem está implicitamente previsto na Constituição de 88. Mas no campo internacional, e o Brasil faz parte, por exemplo, do Estatuto de Roma, faz parte também da Convenção Americana de Direitos Humanos, né, que é o Pacto de São José da Costa Rica, e essas convenções internacionais, né, a qual o Brasil aderiu, né, essas convenções internacionais prevêem expressamente o princípio da proibição do bis in idem. Por exemplo, o artigo 20 do Estatuto de Roma, por exemplo, o artigo 8º, item 4 do Pacto de São José da Costa Rica, que diz o seguinte: o acusado absolvido por sentença transitada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Veja aí, então, a previsão expressa no Pacto de São José da Costa Rica do princípio da proibição, da vedação do bis in idem. E aí veja, o princípio da proibição do bis in idem pode ser analisado sob três aspectos, três circunstâncias. Primeiro, um aspecto, uma circunstância processual.
Qual seria? Ninguém pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato criminoso. Aspecto material. Ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo fato criminoso. E o aspecto ou circunstância execucional. Ninguém pode ser executado 2 vezes por condenações que estão relacionadas ao mesmo fato criminoso. Então, veja que o princípio da proibição do bis in idem é observado no aspecto processual, material e na fase de execução. E aí veja, segundo o STJ, né, o fato do reincidente ser punido mais severamente que o primário, isso não viola o princípio da vedação, da proibição do bis in idem. Pelo contrário, o agravamento da pena do reincidente confere uma maior reprovabilidade na conduta daquele que é contumaz violador da lei penal. Inclusive, serve como uma forma de individualizar a pena, ou seja, é uma forma de se observar o princípio da individualização da pena. Esse é o posicionamento do STJ. Agora, há doutrinadores como Luiz Flávio Gomes, Paulo Queiroz, eles entendem que, sim, considerar a reincidência, agravar pela reincidência, seria violar o princípio da proibição do bis in idem, segundo esses doutrinadores. Por quê? Porque a pessoa já foi condenada por aquele crime no passado, e agora eu utilizo aquele mesmo fato criminoso para agravar a pena desse novo crime, considerando o mesmo fato. Na verdade, eu estou usando 2 vezes aquele mesmo fato para agravar a pena. Só que agora nesse segundo processo. E isso seria uma forma de violação da vedação do bis in idem. Mas, veja, o próprio STJ prevalece o entendimento de que não há essa violação a tal princípio. Com isso, nós comentamos, né, os principais aspectos sobre o princípio da proibição do bis in idem.